Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo a pedidos sobre dosimetria de pena. O artigo 68 do Código Penal, ele estabelece que o juiz, ao fixar a pena, ele tem que atender a 3 requisitos. E aí a doutrina criminal, ela define que o artigo 68 ele criou o sistema chamado trifásico, que seria as 3 fases na produção de uma sentença cuja fixação seria a pena definitiva, até chegar à pena definitiva. Então você tem a pena inicial, que é na primeira fase, a pena intermediária, que é na segunda fase, e a pena definitiva, que é na terceira fase. A pena inicial, visto que ela seria na primeira fase, ela leva em consideração a pena base. Então vamos dar como exemplo aqui o crime de roubo, o 157 do Código Penal. O roubo, a pena vai de 4 a 10 anos. Então o juiz ele tem que fixar na primeira fase da dosimetria da pena a pena mínima em abstrato, que é a pena mínima 4 anos, até atingir o máximo, que seria 10. Para que ele chegue aos 10, ele tem que ter fundamentos jurídicos que são aplicados em cada fase, e cada uma delas não podem ser de forma indiscriminada. Então, a primeira fase seria o artigo 59 do Código Penal. São circunstâncias judiciais no crime, na ocorrência antes, durante ou depois. E aí são 8. Não entrarei em detalhes, mas irei fazer um pequeno panorama. Fixado a pena em abstrato, que seria a pena base, com base, inclusive, por coincidência, a pena base em abstrato, depois de reconhecido ou não a circunstância judicial, você vai para a segunda fase, que aí você vai usar as causas de atenuantes ou agravantes. Os atenuantes estão lá no artigo 61, quer dizer, 65, e as causas de agravantes estão no 61 ao 62. Passada essa fase, você vai para a pena definitiva, onde tem as causas de aumento ou de diminuição. Essas 3 fases eu vou estar fazendo um vídeo com mais detalhes, mais aprofundamento, onde cada uma delas pode ser utilizada, o que é considerado bis in idem, quando em geral, não raro, sentenças dos juízes eles colocam circunstâncias judiciais misturada com agravantes que deveriam ser usadas na segunda fase, ele usa na primeira, junto com as circunstâncias judiciais, que não pode, isso é bis in idem, quando ele usa, além de violar a legalidade, a reserva legal, porque ele teria que usar os agravantes na segunda fase e as causas de aumento e diminuição na terceira fase. Eu tenho visto sentenças onde o juiz ele usa, dentro das circunstâncias judiciais, causas de aumento para aumentar a pena base, depois ele usa ele aumenta na pena definitiva o mesmo elementar que ele usou na circunstância judicial, que não pode. Na primeira fase só pode incidir circunstância judicial, não causas de aumento. O que seria um causa de aumento no roubo? Concurso de pessoas e porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo. Isso são causas de aumento. Ele pode usar uma na segunda fase, por exemplo, concurso de pessoas, ou simplesmente o uso de arma de fogo, como um agravante, porque já está previsto no parágrafo 2º do 157, salvo engano, no parágrafo 2º A. E ele não pode usar o porte de arma de fogo de uso restrito, ou proibido, ou permitido, mas irregular, dentro da circunstância judicial, e depois aplicar a mesma elementar na terceira fase como causa de aumento. Isso é bis in idem. É aplicar 2 vezes a punição sobre o mesmo fato, que seria o roubo. E tem certeza que estão aplicando assim. E isso acaba fazendo a pena chegar em 10 anos rápido demais. Então, para combater isso, via habeas corpus ou revisão criminal. Entendeu? Isso, na dosimetria da pena,
são erros que ocorrem judicial, mas também tem erros que ocorrem também na fixação, por exemplo, do arbitramento da fiança, quando o delegado ele arbitra uma fiança de 10 salários mínimos para uma pessoa pobre que foi pega, por exemplo, com um celular furtado, furtou o celular, ou roubou o celular. O juiz coloca 10 salários mínimos, a pessoa é desempregada, sem profissão, sem renda, a família não tem como pagar, então a pessoa acaba ficando presa por esta dívida. E a Constituição Federal fala que ninguém poderá ser preso por dívida. A liberdade provisória será concedida com ou sem fiança. A Constituição Federal ela fala que ninguém será preso ou permanecerá preso quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Logo, se você comprovar que você é reconhecidamente pobre na forma da lei, você tem o direito da dispensa da fiança e receber a liberdade provisória sem fiança. Haja visto que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, fala que ninguém será preso ou permanecerá preso quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Como o roubo ele é um crime afiançável, mas apenas o juiz pode dar a fiança, arbitrar a fiança, porque o delegado de polícia, pelo Código de Processo Penal, só pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, no caso de roubo. A pena mínima é 4 e a pena máxima é 10. Então só a pena mínima já bate na trave e não tem como ele pedir fiança no roubo. No furto pode, porque é de 1 a 4. Todos os crimes cuja pena for até 4, o delegado pode pedir fiança, mas depois disso só o juiz que pode arbitrar fiança. E como ele vai arbitrar fiança para uma pessoa que não pode pagar, ou melhor, prestar, então ele tem que renunciar o arbitramento da fiança e conceder a liberdade sem fiança. Mas isso daí é uma fase que ocorre na instrução criminal que tem que ser sensivelmente observado na hora da resposta à acusação ou na audiência de instrução. Depois eu farei um vídeo pormenorizado sobre a dosimetria da pena.